Boa tarde a todo mundo. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde a todo mundo. Meu nome é João Eduardo da Fonte. Enfim, já me apresentaram, eu sou diretor do Boris, também médico do esporte, que eu me apresento mais. Mas, assim, em relação a tumor, eu trabalho no Hospital do Câncer, voluntariado, toda segunda-feira de manhã, nas reuniões com a doutora Mariana, onde discute os casos e aprende um pouquinho. Hoje eu vou tentar falar uma aula do raciocínio médico, do radiologista, quando a gente encara tumores ósseos, e tentar facilitar a vida de vocês, né? Como a gente tenta trabalhar em conjunto para facilitar a vida de um do outro. Então o Gustavo ele pediu para me dar essa aula. É uma aula sempre difícil quando você vai dar aula para outra especialidade, porque você não sabe até quanto a outra especialidade sabe ou não sabe. Mas eu imagino que o patologista seja o mesmo desafio do que o radiologista. Eu não entendo quase nada dessas lâminas. Eu vi belíssimas lâminas, mas eu não consigo interpretar quase nada. E eu acho também que quando vai para a ressonância fica com uma certa dificuldade, eu acho também, porque não é a área de vocês. Agora vocês sabem, do mesmo jeito que a gente acha muito importante a informação de seriedade para dentro, eu acho que também a gente tenta dar a melhor informação possível para vocês, né? Então eu vou dar conceitos bem básicos agora, são conceitos até bem básicos mesmo, mas a gente vai ficar um pouquinho mais esperto a partir desses conceitos, tá? Quais são os princípios básicos do raciocínio do radiologista que a gente aprende na residência médica? É a base da base. Quando a gente fala de tumor ósseo, certo? Então a gente tem as três modalidades, né, básicas da radiologia, que é a radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Eu vou falar um pouquinho da função de cada um dos três. Radiografia. Qual é a função da radiografia? Geralmente é aquele primeiro exame. É o exame que está em todo lugar, está na clínica do ortopedista, está em qualquer hospital, seja de baixa, média complexidade ou alta, e está em qualquer clínica de radiologia. É onde é a porta de entrada do paciente quando ele sente qualquer queixa em qualquer articulação, ou qualquer parte dos membros. Então, a radiografia, a primeira é a que dá diagnóstico inicial, dizer, tem alguma coisa aqui, vamos ter que estudar melhor essa lesão. E ela no tumor ósseo, diferente do tumor de partes moles, é uma grande ajuda, ela traz para a gente, para estreitar. Às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico do tumor, mas pelo menos a gente estreita as possibilidades, e estreitando e passando essa informação para o patologista, ele já pode também criar os seus diagnósticos diferenciais dentro daquilo, afunilando e conseguindo dar o diagnóstico com a maior certeza. E para isso a gente usa critérios clássicos, que é a idade, localização, os bordos da lesão e a matriz óssea. Não passou aí. Cadê as figurinhas? Deixa eu só ver as figuras. Porque eu acho que depois eu volto para a ressonância. Mas aqui as figurinhas do raio-x, o raciocínio da gente, quando a gente olha um tumor ósseo no raio-x, a gente olha basicamente, esse é um diagrama clássico do negócio, que a gente divide em pacientes jovens e pacientes não jovens, adultos, né? Ou idosos. Para a gente, no raio-x, quando a gente olha, para dizer se um paciente é jovem ou não jovem, é a placa fisária. Então, se a placa fisária está aberta, para isso a gente é um paciente jovem. Se a placa fisária está fechada, já é um paciente de mais idade. Então, se eu vejo uma lesão óssea lítica epifisária com produtora de reação inflamatória, eu penso em colonoblastoma. Se eu vejo uma lesão lítica excêntrica em um paciente com uma placa fechada, com rotura da cortical, eu penso no tumor celular gigante. Quando eu vejo uma lesão metafisária produtora de osso e que é uma produtora de matriz óssea, osteoide, eu penso em osteosarcoma, principalmente quando ele tem sinais de malignidade, como um levantamento periosteal. Se eu vejo uma lesão intramedular com calcificações condroides, eu penso em condroma tanto no paciente jovem como no adulto. Lesões que continuam cortical com cortical, medular óssea com medular óssea, eu penso em osteocondroma. Lesões diafisárias que tem componente pastimoide, a gente pensa em sarcoma de Ewing. E no paciente mais idoso, a gente lembra de metástase, mieloma e linfoma. Então, esse quadrante tem que estar muito claro. Outra coisa que é bem clássica é o fibroma ossificante, que é uma lesão justa cortical, com contornos geográficos bem definidos e sem nenhum sinal de agressividade.
Então, essas figuras têm que estar muito claras para a gente quando a gente for estreitar o diagnóstico de órgãos diferenciais. Então, eu vejo uma lesão óssea grande com componente de partes moles, agressiva, produtora de osso, e esse osso é do tipo uma matriz que a gente chama matriz osteoide, porque ela tem um aspecto de nuvem, a gente olhando isso já lembra de um osteosarcoma. É uma lesão intramedular, ela é produtora de osso, mas esse padrão de osso é diferente do que o padrão de nuvem que a gente viu anteriormente. Esse aqui é um padrão de ossificação que a gente chama em algodonosa ou em arcos e anéis. Esse é o tipo que a gente chama clássico de calcificação condral, então a gente olha isso com as corticais livres, sem nenhum componente de partes moles, a gente sai em condroma clássico. A gente vê uma lesão epifisária lítica com paciente placa fechada, o diagnóstico diferencial da gente clássico é de TCG na hora. Se a gente vê uma lesão diafisária com componente com aumento de partes moles, a gente lembra aqui principalmente sarcoma de Ewing. Lesão óssea excêntrica, onde a gente vê a cortical se continuando cortical, cortical com cortical e medular com medular. Isso aí mostra o condroma clássico, uma raio-x. Então esse é o raio-x. Então o princípio básico de tumor ósseo é que o raio-x ele serve, primeiro tem a porta de entrada, ele indica aí tem uma lesão. Segundo, ele dá esses diagnósticos diferenciais a partir da localização dele, das características dos bordos e da idade do paciente. A ressonância magnética, teoricamente, ela não tem uma função de estreitar o diagnóstico. Classicamente, a gente diz que a ressonância magnética, a grande função dela é de estadiamento. Tanto o raio-x mais para fechar delinear o diagnóstico diferencial e a ressonância magnética para estadiar esse tumor naquele compartimento, mostrando se tem componente de partes moles, esse compartimento de partes moles tem invasão articular ou invasão de feixe vascular nervoso. E a tomografia, nessa teoria, não fica em canto nenhum. Mas eu vou ampliar, esse é o pensamento clássico, mas eu acho que a gente consegue ir um pouco mais além do que isso. Então aqui é uma tomografia computadorizada, onde eu vejo um arcabouço ósseo. Aqui eu fico na dúvida, será que tem uma imagenzinha arredondada aqui ou não? Não sei, aqui outra. É muito difícil a gente dizer, mas quando a gente vai para a ressonância magnética, a gente vê que aquele arcabouço ósseo, que aparecia até aparentemente íntegro, mas ele está tomado por lesões. Isso aqui é uma metástase de mama. Então, às vezes, muitas vezes você pode ter uma metástase que já está cometendo o osso, mas como não deu nenhuma alteração ainda naquele trabeculado ósseo, não acometeu o trabeculado ósseo, ele não apareceu ainda na tomografia, ele só aparece na ressonância magnética. Então, assim, para quem nunca fez uma ressonância magnética, uma tomografia, só explicar mais ou menos como é que é o aparelho. Aqui é um aparelho de tomografia, os dois ele tem essa parte circular, que a gente chama de túnel gantry, e tem a mesa. Só que a diferença dos dois é basicamente como a gente adquire a imagem, né? A aquisição da imagem da tomografia é via raio-x, onda de raio-x, então não tem radiação, diferentemente da ressonância que não tem radiação. E é um exame extremamente rápido. Geralmente o paciente entra na máquina e sai em mais de 5 minutos. Então essa aquisição rápida dela traz várias vantagens. Primeiro que não tem problema de claustrofobia, que muitas vezes o paciente que vai fazer ressonância tem que passar 30 a 40 minutos dentro da ressonância, quando é um exame de tumor, que a gente vai fazer uma série de imagens para definir melhor aquele tumor. Então na tomografia não tem esse problema, ele é muito rápido, ele avalia adequadamente o continente, que é aquele arcabouço ósseo. Isso traz algumas vantagens para a gente, porque muitas vezes no raio-x de má qualidade, a gente não consegue definir aquele osso que ele está produzindo direito. Na tomografia, com uma tomografia bem feita, a gente consegue definir melhor aquela matriz, se é uma matriz condral ou uma matriz osteoide. Ela define de certeza se a lesão é lítica, blástica ou mista, auxiliando o diagnóstico diferencial, sem precisar de contraste. Ele é muito bom em caso de no PS, no pronto-socorro, o paciente ele precisa de um exame rápido para resolver a vida, tirar o paciente da emergência para depois estudar ele melhor, principalmente em caso de fraturas patológicas de coluna ou fraturas patológicas grandes de membros inferiores. E ele também auxilia na indicação e programação cirúrgica, que é como com colocação de semente. Então aqui é um exemplo de como ele auxilia também na definição da matriz. Então eu vejo uma matriz, uma lesão produtora de osso, agressiva
e tem uma matriz como fosse produtora de osso do tipo nuvem, daquela que a gente viu, como fosse um osteosarcoma. Aqui é uma lesão condral, que a gente já suspeitava pela ressonância, mas quando você vai para a tomografia, você consegue avaliar bem aquelas calcificações que a gente chama em arcos de anéis ou em pipoca ou budonosos. Então, corroborando o pensamento de uma lesão de iriase condral, e associadamente a gente consegue ver que essa lesão condral ela trabalha o osso completamente. Então mostra que ela tem uma agressividade. Você vê a área de espessamento cortical e de recorte endosteal. Então isso aí não deve sair de um encondrom para um condrosarcoma, né? Eu vejo esse arcabouço cálcico. Então é bom a gente trabalhar o continente também. Outros também, meio padrão de calcificação, lesão de afisária distal. A gente lembra de um osteosarcoma pariosteal. E no diferencial a gente vê aqui uma coluna tomada de lesão, mas eu não sei na ressonância magnética, como eu só consigo avaliar o conteúdo e não consigo avaliar o continente, eu não sei se essas lesões aqui são líticas ou blásticas. Então eu não consigo estreitar o diagnóstico diferencial. Mas nesse caso aqui era um homem de 50 anos com várias lesões, e poderia ser isso aqui. Então a gente pensa a primeira coisa, uma metástase de câncer de próstata. Já nesse caso aqui com várias lesões líticas e vários fatores patológicos, a primeira coisa que vem na cabeça do radiologista é um mieloma múltiplo. Então, como eu disse, na emergência é bom, porque ele provavelmente resolve, mostra que tem um tumor e que tem uma fratura patológica, auxiliando o tratamento no pronto-socorro, principalmente também em fraturas patológicas da coluna, para tirar o paciente da emergência se tiver alguma lesão condral ou não. A tomografia tem essa função, e para auxiliar nos procedimentos. Outra coisa que ela ajuda bastante a tomografia é que a aquisição dela é volumétrica, diferente da ressonância magnética. Quando a gente adquire tipo uma coxa ou um joelho, a gente não adquire corte a corte. Antigamente era assim, quando tinha tomografia helicoidal, mas nas tomografias atuais, hoje no multislice, a gente adquire o bloco inteiro. Então não tem espaçamento de corte para corte, eu vou vendo ela toda. Então às vezes isso ajuda bastante em dois casos. Primeiro, nos osteomas osteóticos, que às vezes o nido é muito pequenininho, de 3 milímetros. Isso ajuda porque, pelo contrário, a ressonância magnética, a gente faz cortes a cortes, que pode variar de 5 a 3 milímetros, a depender da região que a gente está estudando. Então, se eu pego uma coxa, eu faço um corte, uma máquina antiga, que foi feito um corte de 5 milímetros, às vezes um nido de 3 milímetros pode estar entre um corte e o outro, a gente perder aquele negócio. A gente só vê um edema grande lá, mas não vê a lesão. Então, a aquisição volumétrica da tomografia ela ajuda nesse diagnóstico. Em outros casos também, no osteoscleromas florídeos, e principalmente em coluna, ajuda bastante. Então, aqui era no raio-x vinha o espessamento da cortical, ficar na dúvida se tinha uma lesão aqui ou não, mas na tomografia confirmou que era uma lesão líticazinha com nidozinho esclerótico, espessamento da cortical e um osteoma osteoide. Aqui na ressonância magnética, a gente via uma lesão bizarra, né, agressiva, assustava bastante para a agressividade, mas quando a gente ia para a tomografia, a gente via que aquela lesão ela tinha continuidade da medular com a medular e cortical com cortical. Então, saiu de uma lesão agressiva para ser uma lesão benigna, não tinha dúvida, isso aqui é um osteocondroma florídeo da coluna cervical. O problema agora não era mais o diagnóstico, mas sim como tratar e resolver a vida da coluna desse paciente, porque isso aí traz problema mecânico para o paciente. E ela ajuda também muito em biópsias, sobretudo sobre biópsias difíceis, como em arcos costais, enfim, em lesões pequenas. Já a ressonância magnética, né, a priori, você olhando rapidamente, parece ser próximo, mas é diferente. Ela tem um túnel também e a prancha, só que o túnel dela geralmente é um túnel mais largo, porque ela tem que produzir um campo magnético. E a função, e como a gente adquire a imagem é completamente diferente, porque aqui não tem raio-x, não tem radiação do paciente, o exame que não leva nenhum problema em termos de radiação do paciente. Ele é um grande ímã, ele funciona como um grande ímã. Quando eu falo ressonância, tem um meio Tesla, 3 Tesla, meio Tesla, significa a capacidade daquela ressonância magnética produzir um campo magnético. O 3 Tesla seria um campo magnético maior que o de meio, é maior que o de meio. Os exames já são mais demorados, principalmente quando a gente fala em tubo ósseo, que o exame geralmente, de um joelho, de coluna é rápido, mas quando a gente fala em tubo ósseo, a gente faz
sequências mais avançadas para estudar melhor, então demora 25, 30, chegando até 40 minutos o exame, então pode incomodar um pouquinho. E esses túneis aqui, você fica dentro do túnel, incomoda, né, faz um barulho. As ressonâncias novas já tem software para reduzir esse barulho, a gente já consegue quase que zerar o barulho nas ressonâncias mais novas. E agora o tempo continua o mesmo, e o túnel também nas ressonâncias mais novas. Existe o túnel fechado. Pergunto muito, qual a diferença da ressonância aberta para fechada? Qual é que é melhor? Geralmente as ressonâncias boas são as fechadas, porque as fechadas, um túnel completo, ela consegue produzir um campo uniforme. Só que dentro das fechadas, existem dos túneis normais e dos túneis alargados. Então muitas vezes até alguns grandes centros aqui que tem ressonâncias fechadas e o túnel alargado vendem como fosse uma ressonância aberta. Para radiologista até pega mal, né? Porque eu falo ressonância aberta é ruim, mas na verdade é ressonância de túnel alargado, que é mais alargado, mais confortável, porque o túnel está mais alargado. Então, o grande diferencial da ressonância, que ela, diferentemente da tomografia, a gente avalia o conteúdo. Como é que aquela lesão tumoral está preenchendo aquele conteúdo que, teoricamente, seria de gordura, seria de medula óssea amarela. Então, ela serve primeiro para confirmar se tem uma lesão, porque às vezes você vê um raio-x, uma manchinha lá, puxa, será se é uma lesão mesmo ou será se algum artefato do raio-x que foi mal feito? Então, a gente fica na dúvida. A ressonância diz, com certeza, tem lesão, tem lesão. Essa ressonância não traz dúvida. Ela confirma, às vezes você fica na dúvida no raio-x, principalmente quando é uma lesão pequenininha. Auxilia no diagnóstico diferencial de algumas lesões, como eu vou falar daqui para frente. E ela é uma importante ferramenta no diagnóstico diferencial de fratura benigna e patológica. Então, eu vou mostrar alguns casos que, teoricamente, na teoria, o raio-x que faria o diagnóstico diferencial e a ressonância seria para estadiamento, mas hoje em dia, com a evolução do conhecimento, com a melhoria da qualidade das imagens da ressonância e a evolução do conhecimento, hoje em dia a gente consegue já dar muito diagnóstico pela ressonância magnética. A gente não fecha, claro, quem fecha é vocês, mas pelo menos a gente consegue estreitar e entregar um exame de melhor qualidade para vocês que consigam pensar dentro de uma linha de raciocínio mais próxima. Né? Então, uma lesão intramedular multilobulada, com um hipersinal em T2, para a gente ser uma lesão condral, sem nenhum sinal de agressividade, salmão condroma. Já diferente, uma lesão também daquela, é uma lesão parecida, porque tem hipersinal em T2, né, bem claro, vários lóbulozinhos, contornos bem lobulados, só que diferente daquela outra, tem um grande componente de partes moles. Então, provavelmente isso é uma lesão condral, só que com grande componente de partes moles, isso aí é um condrosarcoma. Lesão óssea, diafisária, paciente jovem, físia aberta, com grande componente de partes moles. E uma coisa que chama muita atenção para a gente, é um componente de partes moles que ele não rompe a cortical diretamente. É como o componente de partes moles atravessasse a cortical. A gente chama isso de transcortical. Então toda vez que a gente vê uma lesão diafisária com componente de partes moles grande, com essa invasão transcortical, a gente pensa no paciente jovem com físia aberta, sarcoma de íon. Se fosse um paciente idoso, a gente pensaria em linfoma. São as células pequenas e azuis. Né? Outro caso também, aqui uma lesão óssea, aparentemente cística no raio-x, né, com as septações ósseas de permeio. E quando a gente vai para a ressonância magnética, a gente vê vários cistos com níveis hemáticos. Então a gente lembra cisto ósseo adeodimático. Lesão óssea excêntrica, que continua cortical com cortical, cortical com cortical, medular com medular, isso é um osteocondroma. Só que a questão desse osteocondroma é que ele tem uma outra lesão aqui, ou seja, ele tem uma capa com hipersinal em T2, com contornos lobulados, como a gente viu antes. Então isso aqui é uma capa condral. A capa condral grande está sugerindo uma degeneração para um condrosarcoma secundário, um osteocondroma. Aqui uma lesão, paciente de 30 anos, placa fechada, lesão epifisária com componente de partes moles, lesão excêntrica. O diagnóstico diferencial primeiro que vem na agenda TCG. Aqui outro, paciente jovem, placa aberta, paciente jovem, placa aberta. A gente vê uma lesão no trocânter. Uma lesão no trocânter é um núcleo de edificação, a gente pensa como uma lesão epifisária. Então eu vejo uma lesão epifisária
em um paciente jovem com placa aberta produtora de grande reação inflamatória adjacente, o diagnóstico diferencial que vem na nossa cabeça é o condroblastoma. Já, tipo naquela outra, que a gente vê uma lesão óssea com componente plasmose transcortical, só que em paciente idoso, diferentemente daquele sarcoma de Ewing que a gente viu antes, isso aqui a gente pensa em linfoma. E também serve para diagnósticos diferenciais, que nem tudo que a gente vê no raio-x, naquelas manchas do raio-x, é tumor maligno, né? Às vezes pode ser outras coisas. E o clássico do diferencial é a osteonecrose das articulações, que é uma lesão, primeiro que ela tem gordura, a característica é que tem gordura dentro, você está branca, igual aqui, então, tem gordura e tem gordura subcutânea. Tem o mesmo sinal da gordura daqui, da gordura daqui e da gordura daqui. E é uma lesão geográfica. Então, a lesão que tem gordura geográfica é a osteonecrose. E serve para o diagnóstico diferencial de fratura patológica, que a gente vê uma fratura com o osso completamente acometido, perdeu toda a sua gordura, com abalamento de recuo posterior, provavelmente isso é uma lesão, uma fratura patológica, não é uma fratura benigna por estresse. E aí, fora isso, ou seja, a ressonância, além de fazer o estadiamento, também nos ajuda bastante a estreitar os diagnósticos diferenciais, em diversos casos. Só que o principal dela mesmo, o padrão ouro dela mesmo, é o estadiamento regional. Então, quem vai fazer todo o estadiamento de mensuração, extensão da lesão, componente plasmose, acabou já? Não tinha visto. Acabou faz tempo. Invasão do feixe vasto nervoso, a ressonância. Eu vou parar por aqui, que acho que já falou o principal. Tá bom, então. Obrigado a todo mundo.